Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial, então? Agora eu gostaria de chamar o palestrante Diego Hermes. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior e amado, esteja entre nós. Para bem aproveitar essa bela manhã de domingo, agradecendo desde já a presença de cada um de vocês, para compartilhar os ensinos do Evangelho de Jesus, segundo a interpretação que a doutrina espírita vem nos trazer. No mês de janeiro, foi publicado no informativo do Centro Espírita Cristão uma coluna que lá mantenho dedicada ao Evangelho, chamada Há 2000 anos. E na ocasião eu tratei sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, que depois também tratei em palestra no mês de janeiro no Centro Espírita Cristão. E eu gostaria de retomar o assunto por entender que este assunto é de fundamental importância para a nossa reforma íntima. Muitas vezes ele acaba sendo deixado de lado, muitas vezes nós até tememos um encontro com este tema, com este assunto, com este traço de personalidade ou de temperamento que especialmente na nossa sociedade, entre aspas, moderna e ocidental, foi deixado de lado. Vou trazer aqui a passagem, rapidamente, para aqueles que gostam de consultar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Vamos encontrar lá a anotação do evangelista, que é a seguinte: a sua fama, se referindo a Jesus, porém se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Vamos tentar encontrar um contexto entre aquilo que ocorreu com Jesus e aquilo que vivemos nos dias atuais. Jesus, bem sabemos, teve em torno de 3 anos de uma atividade pública intensa. Jesus parece ter se preparado, ou se preparou de fato. Sabemos isso. Já estava destinado à sua tarefa, à missão que veio cumprir, na condição de Messias, de enviado.
na condição, segundo o entendimento da nossa doutrina espírita, de governador espiritual deste nosso planeta, aqui encarnou, aqui veio para trazer a sua mensagem de amor através do Evangelho e da sua exemplificação acima de tudo. Encontraremos nesse período, então, de 3 anos, Jesus em contato constante com as pessoas, com o público, com a multidão, como se refere o Evangelho de Lucas. E veja que fala em fama. A fama de Jesus, que crescia, quer dizer, as pessoas ouviam falar sobre aquele rabi popular, aquele mestre popular que ensinava, e ensinava de forma diferente dos escribas e dos fariseus no tempo, que apenas prescreviam formas exteriores de se adorar a Deus, e as pessoas cumpriam daquela forma fria, desinteressada, e Jesus vinha trazer um novo padrão de entendimento dessa nossa relação com Deus. Jesus vinha falar, sobretudo, a respeito da lei do amor. Colocou Deus na condição de Pai. Não era mais, como na lei de Moisés, o Senhor dos Exércitos, o qual nós nos colocávamos, ou nos colocaríamos já numa posição agressiva, porque essa era a ideia até então dos judeus, de que esperavam o Messias que viesse conquistar um reino material, tirar os judeus da condição de subjugação frente aos romanos. Era isso que eles aguardavam. E até por isso mesmo, não compreenderam de imediato aquela mensagem de Jesus. No entanto, era uma mensagem extremamente atraente. E é por isso que a multidão o seguia. Ouvindo falar a respeito de Jesus, a sua fama crescia. E as pessoas se ajuntavam, se caminhavam para onde estava Jesus para ouvi-lo, segundo o evangelista, e para ser por ele curada de suas enfermidades. Jesus se apresentava, portanto, como um médico, tanto da alma quanto do corpo. Curava, assim, as enfermidades, e quantos são os relatos explicados pela própria codificação da doutrina espírita com Allan Kardec no século XIX, em especial para aqueles que querem se aprofundar um pouco na questão das curas de Jesus. A obra Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo trata a respeito do assunto segundo a visão espírita na interpretação espírita. E vamos ver então Jesus ensinando e curando. Mas a narrativa de Lucas parece que tem 2 momentos distintos. E um fala a respeito dessa fama que crescia, que as pessoas o procuravam, que uma multidão o acompanhava. Quer dizer, não era um pequeno grupo de pessoas, era um grande número de pessoas que buscava por Jesus. E que ele ensinava, falava e as pessoas ouviam, e ele curava as pessoas da enfermidade, ou das enfermidades. Este é um momento em que parece que coloca então Jesus num contato muito próximo com as pessoas, e que as pessoas retornavam isso para ele no sentido de entendê-lo como alguém que tinha credibilidade, como alguém que até aquele momento as pessoas acreditavam que de fato tinha um poder superior, coisa que vieram a renegar mais adiante, mas acreditavam daquela forma e buscavam Jesus por isso. Termina, no entanto, a narrativa de Lucas dizendo: ele, porém, quer dizer, fora tudo aquilo que acontecia até então, do seu ministério, da sua ação pública, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Quando eu estava folheando as páginas do Evangelho, encontrei essa passagem, eu fiquei pensando, poxa, este é um assunto tão pouco ou quase nunca tratado sobre um traço de personalidade que Jesus trazia e que aparece em outras oportunidades. Essa questão de, por muitas vezes, ele se retirar para orar. Isto cresce mais ainda em importância quando percebemos que o Evangelho de Lucas, segundo os relatos históricos, foi um evangelho encomendado, primeiro por Paulo. Paulo desejava escrever. No entanto, pelas suas viagens, pela sua atividade intensa também,
ele não conseguiu fazer. Lucas, no entanto, era um discípulo de Paulo, o acompanhava. E Paulo destinou a Lucas essa tarefa, escrever o Evangelho. Porém, Paulo já desejava isso e passou para Lucas, que queria que no Evangelho constasse a visão de Maria a respeito de Jesus. E na obra Paulo e Estevão, que muitos de vocês certamente conhecem, vamos encontrar uma descrição de Paulo quando está acompanhado de Lucas e vai até a cidade de Éfeso, na Grécia, para visitar Maria. Mais adiante, no relato dos próprios evangelhos, vamos ver que no momento da crucificação, isso quem relata é João, o próprio João, capítulo de número 19, quando Jesus estava ali na cruz, ele olha para Maria e diz: mulher, se referindo a João, eis aí o seu filho. E diz para João: eis aí sua mãe. Entrega, portanto, a João a tarefa de cuidar de Maria. Quando João, então, vai para Éfeso, para a Grécia, leva consigo Maria. Na obra Paulo e Estevão, então, há este relato de que Paulo, quando avista Maria, ele chega a dizer assim: é como um anjo vestido de mulher. Imagine o que se apresentou às vistas de Paulo para que ele tivesse esta forma de descrevê-la. E procurando por ela, tanto ele quanto Lucas, tomaram então os relatos da própria Maria a respeito da vida de Jesus. Portanto, quando lemos o Evangelho de Lucas, estamos na verdade lendo um Evangelho segundo Maria de Nazaré. E voltando à passagem de que estamos tratando, vamos ver então que se Lucas escreve: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, é porque este traço de personalidade de Jesus era muito claro para Maria. E evidente que deveria ser, era a mãe dele. E como se diz, quem conhece melhor um filho do que a própria mãe? Maria relatou isto para Lucas e ele anotou no Evangelho. E vamos ver então que este traço de personalidade de Jesus hoje é melhor estudado pelas chamadas ciências psicológicas ou da própria psicologia. Em matéria publicada na revista Época, há um pouco mais de um ano, em fevereiro de 2012, a jornalista Natália Spinessé escreveu um texto sobre uma obra que tem feito muito sucesso nos Estados Unidos da América. Foi traduzida aqui para o Brasil, acho que já está à venda aqui no Brasil, com o nome de O Poder dos Quietos. É o nome da obra. Nos Estados Unidos saiu algo assim: Quietos, o poder dos introvertidos em um mundo que não para de falar. Interessante, né? E este traço de personalidade, a introversão, nós vamos explicar, porque o que é intro? É aquilo que vem ou está dentro. E a versão vem do vértice, para o que se volta. Portanto, o introvertido é alguém que volta-se para dentro, volta-se para os seus próprios sentimentos. E isto como um traço de personalidade predominante. Por isso falamos, há pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. O introvertido, naturalmente, é o oposto. O extrovertido, naturalmente, é o oposto. Né? O extrovertido é aquele que manifesta-se para fora. E de forma muito natural faz isso. E não colocamos uma coisa em oposição à outra. Dizemos apenas que nós, cada um de nós, temos predominância de um destes dois comportamentos. Aqueles que talvez nunca pararam para pensar nisso, para se questionar: eu sou introvertido ou sou extrovertido? Porém, falamos da nossa sociedade moderna e ocidental, ela fez isso pela gente. A autora dessa obra, traduzida aqui para o Brasil como Poder dos Quietos, Susan Cain, ela diz que se inventou entre nós um chamado ideal de extroversão. Segundo o qual, ela explica, esse ideal de extroversão é que o padrão das pessoas é ser extrovertidas. O que se criou como uma ideia geral e massificada
é que os extrovertidos são mais bem-sucedidos porque são ousados e são mais felizes porque são mais sociáveis e comunicativos. O que nem sempre corresponde à realidade, nem sempre corresponde à verdade. Mas como é um padrão, impõe-se isso às demais pessoas, inclusive àqueles que não têm, por natureza, o comportamento ou temperamento da extroversão para que sejam dessa forma. As pesquisas feitas, em especial nos Estados Unidos, incluídas por Susan Cain nessa obra, dizemos aqui, não é uma obra espírita, tá ok? E essa obra de Susan, então, diz que nos Estados Unidos, em cada 3 pessoas, uma seria introvertida, que é um número razoavelmente elevado. Cada 3, uma pelo menos seria introvertida. Pensando a extensão territorial dos Estados Unidos, que é até maior do que o nosso Brasil, é fácil entender que certamente no restante do mundo não seja tão diferente assim. E a presença desse comportamento introvertido deve ser melhor compreendido por nós. Principalmente porque ele é, por demais, confundido com a timidez. E se é verdade que todo tímido é introvertido, não é verdadeiro que todo introvertido é tímido. E vamos perceber que se Jesus, após a sua ação pública, tinha a necessidade de retirar-se para os desertos, talvez um simbolismo, mas retirar-se para os desertos para orar, é porque este recolhimento, este silêncio que ele buscava, era necessário para o seu fortalecimento espiritual. Será que para os dias de hoje isso não nos faz falta? Achar que devemos viver a nossa vida tão para fora, tão expostos, e as pessoas buscam isso. Basta olhar os noticiários. Pega as chamadas páginas de entretenimento, as celebridades. Elas buscam, tem gente que paga notícia para aparecer ali, para falar a respeito da própria vida, para falar a respeito de si mesmo. E isso vem se tornando, década após década, um padrão entre nós. As pessoas acreditam que essa superexposição, eu não vou nem falar aqui de BBB, tá, gente? Mas que essa superexposição contribui de alguma forma para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. De que isto significa ser bem-sucedido, de que isto significa ser feliz. Não me parece que seja um comportamento mais saudável, principalmente quando há um abuso de tudo isso. E volto a dizer, não estou falando aqui em oposição à extroversão, porque há pessoas que naturalmente se expressam dessa maneira. Nós dizemos assim que são pessoas que têm um brilho, um colorido diferente. E é assim mesmo. Né? Sorriem com uma facilidade imensa, falam com desenvoltura. Porém, há pessoas que falam bastante, falam muito, mas se, por exemplo, colocadas numa situação como esta que eu estou aqui, não consegue dizer uma única palavra. Né? Isso é muito comum. Aliás, um dos maiores, dizem, né, que é um dos maiores medos, aí vem as pesquisas novamente em apoio a isso, dizem que é um dos maiores medos do ser humano, falar em público. E não que isso seja tranquilo, calmo, por exemplo, falo para mim mesmo, ou de mim mesmo. Não que isso seja tranquilo e calmo. Acho que Dona Helena certa vez falou, né, Dona Helena? A respeito disso, ela falou, eu vou revelar aqui, Dona Helena. Se ela falou, eu vou revelar porque é uma coisa leve. Ela comentou certa vez assim que se sentia extremamente ansiosa antes de uma palestra. Mas eu acalmo, Dona Helena, a senhora, porque isso acontece com todos nós. A ansiedade faz parte do próprio ser humano, e é claro, quando vamos desenvolver uma atividade e que vamos nos expor publicamente, a ansiedade vai aparecer. Agora, não é uma ansiedade que vem travar aquilo que vamos realizar. E é disso que sofre, por exemplo, o tímido. A pessoa tímida, por vezes, ela tem um extremo conhecimento.
sabe muito, e isso pode prejudicá-lo não só na sua vida social, mas inclusive na sua vida profissional. E ela não consegue exteriorizar. Conhece, sabe muito e não consegue passar adiante aquilo. Isso lhe causa sofrimento. Essa é a questão do tímido. Agora, o introvertido não é assim. Ele simplesmente precisa voltar-se para si mesmo, alimentar-se desse seu mundo interior, reabastecer-se no silêncio para ir para a sua ação pública, para ir diante das pessoas, para, enfim, viver a sua vida social normalmente. E é disso que Susan Cain fala em sua obra, que nós não podemos ignorar a presença dos introvertidos na nossa sociedade, e fala que inclusive as empresas hoje cada vez mais vão despertando para isto, identificando que é necessário um alinhamento entre estes traços de personalidade ou este temperamento e as atividades que desempenhamos. Você não vai colocar, por exemplo, um introvertido numa atividade em que ele tenha que a todo instante, a todo momento, estar em contato com as pessoas, com uma intensidade de barulho, com uma intensidade de movimentação ao seu redor, porque isso prejudica a sua concentração. Então vemos que esses traços de personalidade também vão influenciar nas escolhas que fazemos, nos amigos que temos, nos amores que elegemos, nas profissões que desempenhamos. Agora, se há uma contradição entre este nosso traço de personalidade preponderante e aquilo que fazemos, ou a forma como agimos socialmente, isso pode nos trazer males também. Desequilíbrios, desajustes, não aceitação, rejeição, tudo isso. Agora, entender que não estamos numa oposição, extrovertidos e introvertidos, mas que temos esses dois traços de personalidade, cada um tem uma predominância de um ou de outro, e que isso pode ser usado de forma útil e proveitosa para nós, isso precisa ser compreendido. Principalmente por nós, ao identificar, enfim, qual a minha polaridade, para onde eu estou mais inclinado, e de que forma eu uso isto de forma positiva para a minha vida. Jesus nos deu um exemplo disso. Quando no Evangelho de Lucas fala, age, cumpre a sua tarefa, o seu ministério, ensina, cura, mas terminado tudo isto, e não vamos dizer aqui que Jesus era introvertido. Não é isso que estamos falando, até porque, dentro do raciocínio da própria doutrina espírita, Jesus era um espírito puro. É um espírito puro. E bem sabemos que os espíritos nessa condição atingiram tal nível de perfeição que não existe mais ou menos neles. Tudo está em equilíbrio. O masculino, o feminino, a introversão, a extroversão, né? Quer dizer, fazem uso simplesmente daquilo que necessitam. Estando tudo em equilíbrio, preciso acionar determinado traço de personalidade, aciono. Preciso de outro, também faço uso. De uma forma tranquila, equilibrada, sem nenhum tipo de sofrimento. Entendemos que Jesus estava nessa condição. Mas que havia nele, ou ele fazia uso da introspecção, ou da introversão, para se fortalecer espiritualmente para a sua tarefa. E por isso nos serve de exemplo. O Livro dos Espíritos vem trazer para a gente questões que ajudam a pensar melhor sobre o assunto. Kardec pergunta, livro 3º, capítulo 7º, questão 771 da obra O Livro dos Espíritos. A pergunta do codificador Allan Kardec é a seguinte: que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores? Pergunta de Kardec, a resposta dos Espíritos é a seguinte: estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho.
E aqueles que procuram, retorna Kardec com outra pergunta, do retiro, a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? A resposta dos benfeitores: isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. E aqui eu vou advogar um pouco em causa própria, porque me reconheço nessa condição. Sou um introvertido, confesso, e um tímido controlado. Até brincava que, na minha infância, por exemplo, quando chegava a visita em casa, eu ia para debaixo da cama, né? Também era o medo, né, com contato social. Às vezes o pessoal pergunta, mas o que mudou, né? Primeiro muda o fato de você, com o tempo, crescer, se relacionar, ter contato com as pessoas e vai quebrando um pouco isso. Mas principalmente entender essa diferenciação, que a timidez é controlável. A introversão é um traço de personalidade seu. Não adianta querer agir de forma diferente, porque vai sair falso, vai soar falso. Então é seu. Mantenha isso para você e faça uso positivo disso. E é nesse sentido que eu falo que essa questão de Livro dos Espíritos, quando fala que aqueles que se isolam não necessariamente têm o retiro do egoísta, visto que trabalham pela própria sociedade, vamos dizer que a introversão, ou deve-se à introversão, por exemplo, o fato de termos a teoria da gravidade de Isaac Newton, de termos a teoria da relatividade de Albert Einstein, de termos a codificação da doutrina espírita de Allan Kardec. Todas essas pessoas, citando algumas aqui, Newton, Einstein, Kardec, tinham este traço de personalidade. Porque não fariam o que fizeram, os estudos aprofundados, o silêncio de que necessitavam para isto, no meio da multidão. Precisavam se recolher para tanto. E por isso, em especial falando de Allan Kardec, ele foi escolhido a dedo, porque sabiam que ele tinha a profundidade que exige no recolhimento, no silêncio, na observação, na reflexão, para nos trazer a doutrina espírita. É isso que deve ser valorizado por nós. Ao observarmos uma pessoa que tenha este tipo de comportamento, que prefere recolher-se, que prefere ausentar-se ao estar no meio de um grande número de pessoas, vamos perceber que isso é uma necessidade íntima dela. E que se não lhe causa sofrimento, pode se tornar um benefício. Deve ser bem trabalhado. Complementando as questões do Livro dos Espíritos, a pergunta de 772 é sobre o voto de silêncio. Há alguns grupos religiosos que fazem uso dele. A pergunta é a seguinte: que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Resposta. Vou resumir a resposta aqui. Entretanto, perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Isso tem aplicação, aliás, a todos os campos da nossa vida, né? Deus não condena o abuso, mas o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil, porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Veja que os benfeitores prescrevem o silêncio, independente daquele traço de personalidade que falamos. Sendo extrovertidos ou sendo introvertidos, não interessa. Eles dizem, o silêncio é útil. Por quê? Porque no silêncio te concentras e entramos com maior facilidade em comunicação convosco. Este recolhimento que Jesus praticou, relatado lá no Evangelho de Lucas, e que nós somos chamados também para fazermos essa autorreflexão, pois essa é a proposta principal da doutrina espírita. Quando falamos de reforma íntima,
como vamos reformar aquilo que não conhecemos? Se formos fazer isso numa casa, por exemplo, alguém nos contratar para um trabalho deste tipo, de reforma de uma casa, vamos dizer que sejamos profissionais da área, se não conhecemos o ambiente, o que deve ser corrigido, o que deve ser consertado, como faremos? Isso exige o quê? Análise, observação. Eu tenho que parar, tenho que olhar, ver como é que está a estrutura, o que tem que ser mudado, o que tem que ser trocado, qual o material que eu vou usar. Não é diferente para a casa do nosso pensamento. Nós temos que conhecê-lo, nós temos que analisá-lo, nós temos que refletir aquilo que acontece conosco. E isso exige silêncio. Isso exige concentração. Em tudo isto, não estaremos sozinhos. Porque o que ensina os Espíritos? No silêncio te concentras e entramos em comunicação convosco. Onde há comunicação, há comunhão. E quando estamos em comunhão com os bons Espíritos ou com os benfeitores espirituais, é claro que o resultado só pode ser bom, só pode ser positivo. O ensino, portanto, desta manhã nos traz esta ideia de que a prática do silêncio não é uma prescrição apenas religiosa, mas de saúde mental, psíquica para cada um de nós. Encontramos em muitas casas espíritas aquele chamado, o silêncio é uma prece. E de fato, é uma prece. Mas mais do que isso, os Espíritos dizem, ele é útil, porque facilita a comunicação entre o mundo espiritual e o nosso mundo físico. Para finalizar, eu vou trazer uma página breve aqui, de uma obra também bastante conhecida no meio espírita, Caminho, Verdade e Vida. Faz parte de uma série de textos escritos por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, na psicografia de Chico. Caminho, Verdade e Vida é uma das obras. Encontramos também Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. São todas obras aí que trazem diversas passagens dos Evangelhos, o chamado Novo Testamento, na interpretação da doutrina espírita. Então, para aqueles que ainda não conhecem, ou que conhecem, que de repente está meio reservado lá em casa, a gente quase não lê, é obra para consulta diária, para a gente, usado inclusive na casa espírita, muitas vezes para preparação dos trabalhos de passe, dos trabalhos de ordem espiritual, de assistência espiritual na casa espírita. A mensagem aqui que eu trago é intitulada Jesus e Amigos. Escreve Chico por Emmanuel. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível, em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa alegre de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados, que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, notava-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma passagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos e ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o Mestre o supremo abandono. Em vão seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos curados por suas mãos haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dize aos que estão à porta, abri-vos. Quando estiveres na porta estreita, dize aos que estão à porta, abri-vos. Quando estiveres na porta estreita, dize aos que estão à porta, abri-vos.
dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Com as palavras de Emmanuel na psicografia de Chico e, sobretudo, relembrando Cristo, voltemos a nossa atenção e o nosso pensamento, para que, quando for necessário, nós também nos retiremos para o deserto, para ali orar. Muita luz, muita paz para todos vocês. Vamos orar. Mantendo o silêncio, a quietude deste ambiente de paz, harmonizado pelos benfeitores espirituais. Entrando em comunicação com as energias positivas que são derramadas para o nosso fortalecimento. Que nos coloquemos de forma receptiva para adentrar as câmeras de passe e receber o revigorante energético do passe fluídico, para que o nosso corpo físico, material, orgânico e o nosso corpo espiritual receba a energia necessária e restabelecedora. Que Jesus abençoe e ilumine as nossas atividades com Deus conosco, hoje e sempre. Que assim seja.